Hoje a gente vai estar vendo um pouco de estequiometria. E o que que é importante a gente saber da parte de estequiometria? É que a gente vai estar estudando, basicamente, uma relação de cálculo. Então, eu não sei se tu lembra, Lei Lavoisier, Lei de Proust, que a gente já viu um pouquinho. A gente vai estar, basicamente, fazendo uma perspectiva de receita. Então, o que que acontece? Já viu aqueles negocinhos de uma receita? Ó, receita. Tu quer fabricar um bolo. Só que para fazer um bolo, tu concorda que tu precisa de farinha Sim, e tu também precisa de leite sim. e também precisa de ovos Uhum. e tu vai formar bolo. Então, para tu formar um bolo, pode ser que tu precise de 2 quilos de farinha, então duas farinhas, um leite e 3 ovos. Tu concorda que isso aqui é uma receita? Então, sempre Sim. tu vai ter que botar duas farinhas para um leite para 3 ovos. Uhum. Beleza? Então, o que acontece? Isso aqui é fixo, é uma proporção. Então, se eu usar quatro, se eu usar, a receita é duas, se eu usar aqui quatro farinhas, eu vou precisar usar quantos leites? Pode repetir? Se eu usar, pronto, a receita é que eu preciso de duas farinhas para cada um leite, que para cada 3 ovos para formar um bolo. Se por acaso eu precisar de quatro farinhas, eu usar quatro farinhas, quantos leites eu vou ter que usar para produzir um Dois. bolo? 2 e Dois 6 bolos, ovos. quer dizer, 2 leites e 6 ovos. perfeito. Tu concorda que foi porque eu usei quatro farinhas, né? Aí eu Uhum. vi que multiplicou por 2, aí eu fiz o quê? Multipliquei tudo por 2, beleza? Mas vamos dizer que Uhum. eu precise de 12 leites. Eu vou precisar de quantas farinhas para usar todo esse leite? E vou produzir quantos bolos? 6. Espera aí que tô fazendo a conta. 36 ovos 36 ovos, perfeito. Que tu pegou e tu hã, multiplicou por quanto? por 6. Por 6 ou por 12? Ah, é Eu porque tu tô foi. eu tô vendo a segunda, Ok, mas olhe para a primeira. Qual é a nossa sempre a receita? primeira, né? É. Ah, Tá certo o que você fez, mas eu só tô organizando, beleza? Para ficar um padrão. aham. Sempre a o quê? É, pronto. Aí o que acontece? Eu aumentei aqui e de farinha, vou precisar de quantos? 24. Perfeito. 24. Porque eu multipliquei por 12. Beleza? Então percebe que tu sempre vai ficar retornando aqui é, de tipo assim, você vai olhar a receita, que é o quanto você vai usar de padrão, e você vai multiplicando o que você vai usar a mais ou a menos de acordo com a receita. Então tu concorda que tu sempre vai usar essa mesma aqui de base, independente do valor que você usa de leite e de ovos? Sim. Então só uma coisa, quantos bolos eu vou produzir aqui? 12. 12. Perfeito. Então, tu concorda que se eu botar qualquer valor pro bolo, qualquer valor para os ovos, qualquer valor para o leite, eu consigo descobrir o quanto eu vou usar em cada um aqui? Mas por que eu vou fazer isso? Porque, teoricamente, eu tenho a minha receita. Então, eu sempre vou seguir esse mesmo padrão aqui. Beleza? Sempre. Ok.
Só que tu concorda que aqui não, eu não usei unidade de medida, né? É. Porque eu não falei, 2 quilos de farinha, 200 ml de leite, 400, 3 unidades de ovos, entende? Mas tu concorda que eu sempre posso descobrir qualquer valor, beleza? Aí vamos dizer que eu precise de 34. Deixa eu ver aqui. Eu vou precisar de 36 farinhas. Não, vou precisar de 35,5 farinhas. Quantos ovos eu vou precisar? 35? 0,5. Ixi, calma. Aí fica mais complicado, viu? Aí tu não conseguiu fazer, né? É. Pronto. Eu falei o quê? Para olhar para onde sempre? Pra primeira. Principal. Para receita. É. Não é para Se eu primeira, dividir ela por 2, vamos com vai dar calma. minha constante? É quase isso. Ó, tu concorda que são quantas farinhas para quantos ovos? Para 3. São duas 2 para farinhas para 3. 3 ovos. Eu vou usar quanto no que eu quero? 35,5. Então, tu concorda que eu posso formar uma regra de 3: Sim. farinha e ovos. Mas qual é a minha receita? 2 para 3. 2 para 3. Só que eu vou usar quanto de farinha? 35,5. 35,5. Então, eu vou usar quantos ovos? X. X. Então, vai ficar como? 2x vai ser igual a 35,5 vezes 3, que vai dar 106,5. Então, x vai ser igual a 53,25. Quando a gente não consegue achar uma constante para multiplicar assim, com base no que a gente tem que formar uma regra de 3. Mas tu viu que eu ignorei todos os outros dados? Eu só foquei em quem? Uhum. Na Na farinha farinha e no ovo. e no ovo. Deu para pegar? Sim. Então, o que acontece? Eu posso descobrir qualquer valor realizando uma regra de 3. Só que eu vou precisar de quantos valores para realizar a regra de 3? 2. 3. E o que eu quero achar. Então, o Uhum. que que eu sempre vou usar? Eu vou usar a receita. Então, a receita sempre vai estar na regra de 3. E o que eu vou usar embaixo é o que eu quero descobrir e também é a informação extra que deu na questão. Beleza? Até aí tá tudo Ok. bem? Sim. Agora reclama da minha letra, vai? Então. Mas pronto. Até aí tá ok, né? Aham. Pronto, a gente vai estar tentando reaplicar isso, só que fazendo com uma equação. Beleza? Então, o que acontece? Tu lembra que quando a gente vê um elemento químico, lá vai ter a massa, vai ter o número atômico, concorda? Sim. Então, o que acontece? Tu lembra o que é número atômico, o que é massa? Aham. Então vai, me diz aí. Deixa eu puxar para cá. O número atômico, ele representa o que exatamente? A quantidade de prótons. E a massa? Prótons e nêutrons. Pronto. Então, quando você vê um carbono, você vai ver assim: 6 e 12. Quando você vê o nitrogênio, o hidrogênio aqui vai ser 1. E deixa eu ver algum outro que seja legal, você lembrar. Procura aí na tabela. Pronto. Pronto. E por fim, tem um cálcio também que costuma cair. Pronto.
Quando a gente estiver vendo aqui, a gente vai estar vendo que aqui vai ter tanto a questão do número atômico e da massa. Então, esse número aqui, ele vai representar a massa do carbono. Então, você tem que tentar lembrar isso. A massa do carbono é de 12 gramas para cada 1 mol. Sim. Bom, aham. A massa do oxigênio vai ser de 16 gramas para cada 1 mol. Tem uma coisa que é massa atômica, que é com U, a unidade do átomo. Mas eu vou estar pulando isso por enquanto, beleza? Porque é mais relevante você focar nisso. Então, a massa molar é o quanto de massa eu vou ter em 1 mol. Então, a gente sempre vai ter que memorizar esses daqui. A do hidrogênio é 1 grama em 1 mol. Então, já anota aí no post-it, tá mostrando umas coisinhas assim. A do cálcio vai ser 40 gramas em 1 mol. Então, o que isso quer dizer? Isso quer dizer que em 1 mol eu vou ter isso aqui de massa em cada um desses elementos químicos. Beleza? Aham. Então, tipo assim, a gente vai ter que memorizar isso. A questão nem sempre vai dar, beleza? Algumas questões dão, mas isso aqui tem que ser memorizado. Mas o que significa 1 mol? 1 mol, ele esquematiza um número. 1 mol é equivalente a 6 vezes 10 elevado a 23 de algo. Aí, por que 6 vezes 10 elevado a 23? Porque é um número muito alto. Então, se eu falar que eu tenho tantas moléculas, eu falo que eu só tenho 1 mol. É tipo, tu vai falar que tem doze ovos ou tu vai falar que tem uma dúzia, entende? Tu vai falar que tem vinte e Uhum. quatro ovos ou tu tem 2 dúzias. Então é como se fosse o conceito de dúzia. Quando tu fala, eu tenho 4 dúzias. Eu tenho 4 dúzias de quê? Entende? De algo. Então, se eu tenho 4 dúzias de ovos, significa que tenho 4 vezes dúzias. E dúzias vale 12. Então é como se eu tivesse 48 ovos. Então, se eu falo que eu tenho 2 mols de carbono, significa que eu tenho 2 vezes 6 vezes 10 elevado a 23 moléculas ou átomos de carbono, átomos no caso, de carbono. Entende? Então, quando eu me refiro a mol, eu estou me referindo a uma quantidade, que é 6 vezes 10 elevado a 23. Aí pode ser 6 vezes 10 elevado a 23 moléculas, átomos, entende? Pode ser muita coisa. Mas o que que é fixo? É esse número. Então, se eu tenho 5 mols de CO2, eu estou me referindo e estou dizendo que eu vou ter 5 vezes 10 5 vezes 6 vezes 10 elevado a 23 mols, mols não, moléculas de CO2. Mas dá um vezes 6 vezes 10 elevado a 23 do mol. Ela é uma unidade medida. Tá dando para tu entender ou não? Sim. Então, uma coisa que a gente tem que tomar cuidado. Quando a gente estiver vendo uma fórmula molecular, a gente vai ter que tentar enxergar isso lá. Então, o que eu estou querendo dizer? Ó, se eu vou pegar a molécula de glicose, beleza? C6H12O6, beleza? Aí o que acontece? Tu concorda que nessa molécula de glicose, eu vou dizer que eu tenho 1 mol de glicose. Isso aqui, 1 mol de glicose, deixa eu anotar aqui, é equivalente a 6 vezes 10 elevado a 23 moléculas de glicose, beleza? Uhum. Mas o que isso quer dizer? Eu tenho quantos átomos de carbono dentro de uma molécula? Agora toma cuidado. Uma molécula de glicose. 6. Vamos tomar cuidado com isso.
Quando você vê a molécula de glicose, ela tem quantos elementos químicos? 3. Três elementos químicos. Ela tem quantos átomos em uma molécula? Não é um mol, não. Hum. Ah, tem que somar a quantidade. Ela tem quantos átomos no total? 24 Ela tem 24 átomos de molécula. em uma Numa mole molécula de glicose. Beleza? Aí o que acontece? Desses 24 átomos, quantos são de carbonos, quantos são de hidrogênios e quantos são de oxigênios? 6 de carbono, 6 de carbono, 12 12 de de oxigênio. hidrogênio e Aham. 6 de oxigênio. E ao total eu tenho 24 em uma molécula. Beleza? Só que eu vou ter aqui um mol de glicose. Mas cada mol de glicose vai ter um mol, 6 mols de carbono. Tu consegue compreender isso? Uhum. Porque se eu tenho um mol eu tenho um mol de glicose, e em cada glicose eu vou ter 6 carbonos, então significa que eu vou ter 6 mols de carbono. Significa que eu vou ter 12 mols Esse- de átomos de hidrogênio. Isso significa que eu vou ter 6 mols Eu achei que eu ia de. multiplicar. Ah, não, mas é quando eu vou descobrir a massa molar, né? É, mas eu posso multiplicar também, ó. Eu tenho 6 mols de átomos de oxigênio. Beleza? Uhum. Então aqui eu tô certo. Eu tenho o quê? Em um mol de glicose, eu tenho 6 vezes 10 elevado a 23 moléculas de glicose. Mas eu tenho 6 mols de carbonos. E eu tenho 12 mols de hidrogênio. E tenho 6 mols de oxigênio. Mas dentro desses 6 mols de carbono, é a mesma coisa que dizer que eu tenho 6 vezes 6 vezes 10 elevado a 23. Então é a mesma coisa que 36 vezes 10 elevado a 23 átomos de carbono. Tá dando para tu entender? Pera, não entendi esse 6 vezes 6 não. Pronto. Eu tenho dentro de um mol de glicose, eu tenho quantos mols de carbono? 6. 6, porque eu peguei um mol de glicose e multipliquei por 6, porque em cada glicose eu tenho 6 carbonos. Deu para pegar? Uhum. Só que eu tenho 6 mols de carbono, mas um mol vale quantos? 6 vezes 10 dá 23. 23. Então eu tenho 6, já que eu tenho 6 mol, eu tenho 6 vezes 6 vezes 10 elevado a 23. Porque cada mol vai ter 6 vezes 10 elevado a 23. Tá dando para tu pegar? Uhum. Deu para pegar até agora? Deu sim. Certeza? Sim. Aí o que acontece? Só um segundo, Laís. Ué, tua tia. Oi, Aí, Laís, o que que acontece? Eu vou te explicar agora como calcular a massa molar, beleza? Aí tu lembra que eu tava falando daqueles negocinho aqui em cima? Tu tá aí ainda? Tô. Que o Sim. quê? Em um mol de carbono eu tenho 12 gramas. Em um mol de oxigênio eu tenho 16 gramas. Em um mol de nitrogênio eu tenho 14 gramas. Então isso aqui a gente tem que ter memorizado. Então quando a gente vê a glicose aqui, ela vai ter um mol de glicose. Mas um mol de glicose tem quantos mols de carbono? 6. 6. Então eu tenho 6 mols de carbono. Mas um mol de carbono tem quantas de massa? 12. 12. Então, eu vou ter ao total 12 vezes 6. Beleza? Uhum. Porque um mol de carbono tem 12 gramas.
E em cada mol eu tenho 12 gramas. Então, com 6 mols, eu vou ter 6 vezes 12. Eu vou ter 12 hidrogênios. E cada hidrogênio tem 1 grama em 1 mol. Então, eu multiplico por 1. E a massa molar do oxigênio vai ser de 16. Então, vai ficar como? 16 vezes 6. Beleza? Porque Ok. a massa molar do oxigênio é 16. E eu tenho 6 mols de oxigênio. Então vai ser 16 vezes 6. Beleza? Então quando a gente for fazendo isso aqui, a gente vai ver o quê? Que 6 vezes 12 vai dar 72. Mais 12, mais 16 vezes 6, que vai dar 96. Então isso tudo junto vai dar 180. Então, em 1 mol de glicose, que é o todo, eu vou ter 180 gramas. Então, eu tenho 180 gramas para cada 1 mol. Deu para tu pegar até agora? Sim, Então, até aí tá tudo bem, né? assim. Essa parte, beleza, de calcular assim, a quantidade. Meu problema mesmo é